Então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Cruzeiro interessado em mais um jogador argentino para centroavância, né? Será que faz sentido o Cruzeiro buscar mais um jogador para esse setor? Até porque já chegou o Caio Jorge, que pode atuar por esse setor, né, do campo. Temos o Rafa Silva, o Dineno pode voltar nessa temporada. Enfim, eu quero comentar aqui com vocês e até abre, né, uma expectativa do Cruzeiro poder ter uma variação bem interessante, na minha opinião, no seu setor ofensivo, né? E até uma coisa também que, cara, tem que ter esse anúncio logo do Matheus Pereira, porque já está ficando estranho, né, não ter esse anúncio ainda. E o Cruzeiro interessado em mais jogadores para, vamos colocar assim, meio campista, segundo atacante, enfim, ou até mesmo de ponta direita, que vinha sendo o papel que o Matheus Pereira vinha fazendo aqui pelo Cruzeiro. Vou comentar aqui com vocês e trazer um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com a sua ajuda para chegarmos a esse objetivo aqui no YouTube, que é de 44 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo, beleza? Então, bora aqui já falar sobre o primeiro assunto nesse vídeo de hoje. Bom, eu quero falar sobre o Luciano Vietto, né, que ficou livre no seu contrato lá com a equipe do Al-Qadisiyah, seria isso basicamente o nome da equipe, que subiu da segunda para a primeira divisão do Campeonato Árabe e até agora não definiu ainda se vai ter ou não a renovação com o Luciano Vietto. Por que eu considero ele uma boa opção? Porque é um nome que, vamos colocar assim, faria sentido do Cruzeiro buscar, até porque tem, a grande questão é o seguinte, ele tem uma característica muito parecida do Lautaro Dias, que seria um segundo atacante, meia de criação e dependendo jogar como ponta direita. Mas não acharia ruim, por exemplo, se tivesse Lautaro Dias para ser um meia-campista, o Luciano Vietto como um segundo atacante ou centroavante mesmo, camisa 9, e aí o ponta direito o Matheus Pereira. É claro que você perde uma referência, é sempre bom, né, ter um camisa 9 ali de 1,85 m, né, de altura para definir os jogos, mas tecnicamente ficaria um time bem rápido. Até se fosse pensar no Caio Jorge, por exemplo, não é um centroavante altão e fez muito bem esse papel de atacante, né? Agora eu falo um pouco mais sobre essas variações. O Luciano Vietto, que pode ser que continue na equipe, mas até agora não tivemos novidades. O contrato dele já vai se encerrar, né, daqui 2 semanas, no próximo dia 30 de junho, e ou seja, já está livre aí no mercado, está de férias e tudo mais. 15 partidas, 17 gols e 2 assistências, ele que fez um ótimo Mundial de Clubes, né, em 2022-23, ótimos jogos contra o Flamengo, contra o Real Madrid também naquela final, 29 jogos, 8 gols e 2 assistências, teve sim um bom desempenho, e agora, né, para essa outra equipe, assinou um contrato ali em meados de novembro, quando estava livre no mercado até junho, com um salário próximo de 2 milhões de reais livres de impostos. Até teve especulação dele no São Paulo, no Vasco, mas ele preferiu, né, junto com a sua família, de continuar na Arábia Saudita. Enfim, o atleta que não joga no futebol sul-americano há muitos anos, já tem aí no total mais de 12 temporadas, quando ele deixou, né, o River Plate e foi para o Vila Real. Ele surge no Vila Real como um novo Messi, né, primeiro ano dele de futebol europeu, ele tinha 18 e 19 anos, já tinha feito quase 28 participações em gols, mas não virou tudo aquilo que esperava, mas teve uma carreira bem sólida, passando pelo Atlético de Madrid, boa temporada pelo Sevilha, pelo Valência, Fulham da Inglaterra bem mais ou menos, Sporting de Portugal foi bem, até ser vendido para o Al Hilal, que jogou, né, junto com o Matheus Pereira e também junto com o Michael, que são outros nomes especulados aqui no Cruzeiro. Então eu acho que o Luciano Vietto seria uma boa opção. A grande questão é ver o seguinte, já chegou o Lautaro Dias, vamos supor que vai continuar, né, o Matheus Pereira, que eu espero muito que aconteça, caberia ele? Sim, mas como um centroavante. E aí, como que vai fazer? Vai colocar o Caio Jorge no banco? Que eu acho que a ponta esquerda já, nesse momento é do Real, se não chegar o Michael, por exemplo. Então eu acho que o Cruzeiro tem sim boas opções e dá pra ver que vai ter um time não só, por exemplo, tem um Dineno para centroavante e o reserva é o Rafael Dias. Não vai ser desse nível, vai ser tipo, temos aí o Caio Jorge, vamos buscar outro centroavante de peso, que é esse centroavante que eu quero comentar aqui com vocês. Só antes tem um recado aqui da Esportiva VIP, vou deixar o recado nesse próximo jogão do Cruzeiro e os jogos na Copa América Euro, né, que tá começando com tudo. Pode dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado para vocês da Esportiva VIP, que eu quero mostrar aqui para vocês as cotações para esse próximo compromisso do Cruzeiro. Como que funciona, Gustavo? Você pode ver aqui em Futebol Brasil e ver aqui nesses jogos da Série A, tem esse jogo do Cruzeiro Cuiabá, mas eu tô gravando depois, eu quero ver aqui nesse próximo jogo contra o Vasco, vamos lá. Lembrando que já tem vários e outros jogos, né, até o próximo dia 17, com muita antecedência aqui na Esportiva VIP. Então vamos lá, esse jogo aqui do Cruzeiro, vamos uma vitória do Cruzeiro fora de casa pagando 2,65. Então você pode apostar aqui, por exemplo,
uma vitória do Cruzeiro a partir de R$1, tá? Você já faz o seu registro na esportiva. Eu tenho 78 ali de saldo, vou colocar R$10 uma vitória do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer, vai voltar a R$26,50. Vamos lá apostar. Super simples, já está aqui no update, ó, tudo confirmado para esses próximos jogos. Aqui tá várias das minhas outras apostas, né? Inclusive nesse jogo de hoje do Cruzeiro e Cuiabá, que é o dia que eu tô gravando o vídeo. E lembrando, não tem só os jogos aqui, por exemplo, do futebol brasileiro. Não, você pode ver aqui, por exemplo, em internacional, ó, vai ter jogos do Campeonato Europeu, que seria a Eurocopa, a estreia da Alemanha contra a Escócia. Vamos aqui também, ó, vitória da Alemanha, R$1, sabe, posso apostar? Pode ser, ó, R$1 aqui, por exemplo, ó, vitória da Alemanha, você pode apostar. Vamos fazer uma múltipla aqui com vários times, a Alemanha vencer, Espanha vencer, Itália vencer também, Holanda e Polônia, cara, vamos lá também, isso aqui, Inglaterra vencer a Sérvia e, vamos não repetir, né, os times, França e Áustria, Bélgica e Eslováquia. Vamos fazer uma loucura aqui para ver se volta uma cotação mais alta aí, ó. Vamos lá, R$1 vou voltar 15,72 se acontecer, vou até colocar mais, vou colocar R$2 aqui. Se acontecer, né, vai dar muito bom, 31 voltando aí, vamos lá apostar. E tá aí finalizado. O link da esportiva então vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. 100% de bônus no seu primeiro depósito, depositou 50 vai ter 100, 100 vai ter 200. Saque você pode sacar até mais de uma vez por dia, né? 2, 3, 4, não tem limite. O link da esportiva tá aqui embaixo. Bom, eu quero falar sobre o interesse do Cruzeiro em mais um centroavante. Eu vou deixar aqui, ó, o Diário Olé lá da Argentina trouxe essa informação, que o Cruzeiro tem interesse no atacante Andrés Vombergar, seria esse aí o nome dele, de 29 anos de idade, que atualmente está lá no Al Ittihad dos Emirados Árabes / Arábia Saudita, que até tem um trecho aqui que ele fala sobre essa questão, que é o seguinte, ó: embora meu contrato expire no final de junho, estamos em negociações para renová-lo aqui. Então teve especulações também em alguns times da Argentina e aqui no Brasil, no Grêmio. Jogador que é argentino, mas tem dupla nacionalidade, que é da Eslovênia, até por isso tem um nome bem diferente, né? Tá aí com 29 anos de idade, 1,87 m de altura, inclusive já foi convocado para a Eslovênia em 3 jogos que ele atuou, e eu vou deixar aqui os números dele para vocês. Surgiram alguns times menores da Argentina, não foi muito bem, até ele ir para outros times lá da Eslovênia, e aí sim, né, conseguiu ir muito bem, inclusive nesse último time, que é o Ljubljana, se não estiver enganado, que é o time da capital lá da Eslovênia, foi muito bem, marcou nesse período quase 30 gols em 2 temporadas e meia na equipe, foi jogar no futebol mexicano, no Atlético São Luís, 22 partidas, 2 gols, e passou 2 anos no São Lourenço, onde no São Lourenço foi um reserva entre 2022 e 2023, e nesse período então pelo São Lourenço foram um total 11 gols, 4 assistências em 40 jogos, nada demais. E aí foi lá pro Al Ittihad, onde nessa temporada então 31 jogos, 10 gols e 3 assistências. Então, quando eu vi o nome eu pensei, caramba, deve ser um cara que tá numa fase assim absurda, né? Não é ruim, mas não é, por exemplo, 25 gols em 30 jogos, não é isso. Até porque eu vi, né, nossa, um atacante do Al Ittihad, números 29 anos, argentino, deve ser realmente números bem bacanas, mas não, é razoável, é aquela coisa, se o Cruzeiro tivesse o dinheiro à disposição, faria algum sentido essa especulação aqui? Não, mas não temos a menor ideia de quando que o dinheiro vai voltar, pode ser que ele volte em setembro, pode ser que ele volte só em fevereiro do ano que vem, ainda não temos uma definição. E para centroavante do Cruzeiro hoje, temos aí o Caio Jorge, seria essa a opção. Então como que seria a minha escalação hoje do Cruzeiro? Eu diria que o mais próximo seria, vamos colocar assim, né? Barreal na ponta esquerda, vamos colocar o centroavante, o Caio Jorge, ponta direita poderia ser o Matheus Pereira e o meia o Lautaro Dias, ou você inverte, deixa o Matheus Pereira na meia e o Lautaro Dias como um ponta direita. Poderia sim também ser uma boa opção. Ainda tem vamos colocar o Arthur Gomes na ponta esquerda, tem o Gabriel Veron que pode jogar pelo lado direito, e fora ainda essas outras especulações. Então, para mim, esse centroavante iria disputar, por exemplo, com o Caio Jorge. É claro, o Caio Jorge já jogou muito como um ponta direita na equipe do Santos. Então, pode ser que o Cruzeiro contrate, por exemplo, um outro centroavante. Vamos colocar aqui o Vombergar, que é o nome dele, né? O argentino. Deixa ele centralizado, coloca ali, por exemplo, na ponta direita o Caio Jorge, um meio atacante, o Matheus Pereira, e na ponta esquerda o Barreal. Pode ser. E aí o Lautaro Dias fica onde nesse time? Então, tá dando para ver que o Cruzeiro vai montar um time ali com mais de uma peça, e eu acho certo também, tá? Até porque não é problema, por exemplo, o Caio Jorge ser um reserva imediato ali na posição e entrar todo o jogo e aos poucos ir ganhando espaço. Não é. Até você pode ver o Barreal, por exemplo, conseguiu, né, esse feito e virou o titular do Cruzeiro. O Arthur Gomes agora é um reserva na ponta esquerda. É descartável? Tem que sair? Não. Um 12º jogador para entrar no segundo tempo, sem dúvidas, faz muita diferença. Mas enfim, qualquer novidade sobre esse atleta eu trago aqui para vocês. Se teria, né, alguma chance desse jogador chegar. No momento, apenas aparece como uma especulação. Nada em definitivo em relação ao seu futuro, se vai vir para o Cruzeiro ou não. Um fato é certo, né? Tá aí com esse contrato no final. Pode ser que o Al Ittihad faça um investimento mais alto ainda e ele acaba perdendo espaço, naturalmente.
E vamos ver, vamos esperar. Não tem números sensacionais, mas igual eu falei, para ser um reserva, para ser um Dineno 2.0, pode ser sim uma boa opção. Uma pena, né, o atacante do Cruzeiro, o Dineno, ter se lesionado, porque é um atleta que sem dúvida seria muito importante no time. Você concorda comigo? Discorda? O que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários? Pode deixar aqui para vocês. Quem vai estar aqui embaixo na descrição é o link da Esportiva, 100% de bônus no seu primeiro depósito. Pode começar a apostar a partir de R$1 e nos vemos numa próxima. Valeu!